Olá pessoal, Thiago Lacerda com vocês para mais um vídeo aqui no meu canal de Forex com Thiago Lacerda. Atendendo a inúmeras dúvidas e a pedidos da minha audiência, eu venho produzindo o conteúdo desse canal e a ideia aqui é passar para você o conhecimento de forma mais direta possível, de forma clara, sem muita enrolação. E muita gente tem observado que as corretoras oferecem duas plataformas principais. Na realidade, são mais plataformas que existem e algumas delas são mais utilizadas do que outra. Definitivamente, uma das plataformas mais utilizadas no mercado financeiro hoje em dia é o conhecido MetaTrader. Essa plataforma que nasceu lá em meados de 2004 a 2005, ela praticamente ganhou a preferência de todos os operadores, especialmente do mercado de Forex, que é a linha editorial aqui do canal. Porém, essa plataforma, lá por meados de 2014, 2015, ela passou por uma reformulação e foi lançado no mercado MetaTrader 5. Então, da sua versão MetaTrader 4, que é a mais comum, a mais utilizada, até pela maioria dos traders do mercado de Forex, mais ou menos em 2014, 2015, passou por uma reformulação e, na verdade, a partir de 2010, ok? Nós vamos ver direitinho as datas logo mais. Passou por uma reformulação e veio, então, a ser lançada na maior parte das corretoras mundiais, especialmente no mercado de Forex, por um motivo muito importante: a integração entre os mercados. Então, se você ainda não acompanha o meu canal, te convido a se inscrever. O meu nome é Thiago Lacerda, eu sou trader profissional e orientador financeiro nas mais diversas modalidades do mercado mundial. E eu gostaria de hoje, nesse vídeo, apresentar uma introdução às principais características e diferenças entre o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5. E isso vai servir para você refletir sobre um ponto importante do porquê muitas corretoras de valores mundiais estão migrando, saindo do MetaTrader 4 e indo para o MetaTrader 5. Algumas ainda oferecem as duas modalidades para o cliente. No entanto, existe uma tendência natural de que todas passem a migrar as suas contas para MetaTrader 5, justamente pelas características e funcionalidades que nós iremos ver nesse vídeo. Então fica comigo até o final, que no final tem uma surpresa para você. Vou compartilhar a tela do meu computador e eu quero só deixar claro o seguinte: hoje, nesse vídeo de introdução, eu vou apresentar as características. Em vídeos subsequentes que virão aqui no canal, eu vou estar apresentando na prática os indicadores. Então hoje é apenas um vídeo teórico para você compreender as diferenças, especialmente o porquê muitas corretoras estão migrando para o MetaTrader 5, o que é um excelente sinal, e você vai entender no decorrer da explanação. Vamos lá. Na tela do meu computador aqui, eu preparei alguns slides que eu gostaria de apresentar para vocês. Vamos lá. Compartilhando aqui. Então, MetaTrader 4 versus MetaTrader 5. A grande pergunta que muitos dos meus alunos me fazem é qual é o melhor, ou seja, qual é a plataforma mais indicada, a plataforma que tem uma resposta melhor para o usuário, uma plataforma que permite mais funcionalidade. Então, obviamente, essa resposta já está clara, né? O MetaTrader 5 ele é justamente uma reformulação nesse sentido e ele vem apresentando diversas características a mais, e é por essa razão que muitas corretoras estão migrando e vão migrar para o MetaTrader 5. Mas eu separei algumas características principais, comparando os dois, para você refletir comigo. Antes de mais nada, vamos entender uma coisa. Em outubro de 2009 começou essa reformulação do MetaTrader. Tá? Então o MetaTrader 4 foi uma plataforma criada pela MetaCode em 2005. Em outubro de 2009, o MetaTrader 5 ele foi significativamente recodificado. Ou seja, o MetaTrader foi recodificado e foi lançado a público uma versão beta, tá, do MetaTrader 5. A primeira conta do MetaTrader 5 ela foi lançada em setembro de 2010 e em 2013 e 2014, conforme eu havia falado anteriormente, passou por uma reformulação a própria linguagem de programação dessa plataforma. Então ela foi revisada, foi ampliada, foi incluído determinadas funções a mais e, obviamente,
atingiu o nível aí de MQL5, que é o que hoje praticamente a empresa utiliza para implementação de suas funções na plataforma de negociação. Então a ideia era implementar o que antes era uma plataforma utilizada exclusivamente para o mercado de Forex e de CFDs, agora atingindo outros mercados mundiais. Então essa era a ideia, implementar a plataforma para que pudesse atender os mais variados mercados mundiais e, na realidade, poder atender o maior número possível de investidores usuários. A primeira grande diferença que a gente vai salientar aqui é em relação aos indicadores técnicos, né? O que são os indicadores técnicos? Aqueles indicadores gráficos que você pode fazer uso na plataforma para a tua tomada de decisão, né? Então, que pode detectar os padrões gráficos. Então você tem aí as médias móveis, os RSIs da vida, ou seja, os MACD, ou seja, os mais variados indicadores. Antes no MetaTrader 4 você tinha 30 disponíveis e com o avanço do MetaTrader 5 subiu para 38. Então aqui você já vai ter vários indicadores novos pertinentes à plataforma gráfica para que você possa fazer uso deles para as suas análises técnicas. Então esse é um primeiro aumento de performance que eu saliento para o usuário. Um próximo ponto importante a salientar é a característica do time frame. Quem não sabe o que esses termos significam, aqui mesmo no meu canal eu vou estar implementando outros vídeos esclarecendo mais sobre esses aspectos. No MetaTrader 4, a gente tinha os time frames principais, que é o M1, ou seja, o gráfico de 1 minuto, o M5, que é o gráfico de 5 minutos, o M15, de 15 minutos, o M30, de 30 minutos, o gráfico de H1, que seria o de 1 hora, o gráfico de H4, que seria de 4 horas, o gráfico D1, que seria o gráfico diário, o gráfico W1, que seria o semanal, o week, né? E o MN, que seria o gráfico mensal, ok? Agora, com a implementação para o MetaTrader 5, eu consigo distribuir mais time frames a esses gráficos. Então eu posso ter algumas vantagens de análise, inclusive a gente vai ver em slides posteriores, mais históricos, etc., para fazer os meus acompanhamentos técnicos. Então essa é uma nova implementação que o MetaTrader 5 traz. Bom, o próximo ponto aqui importante a esclarecer, pessoal, é a questão dos objetos gráficos. Eu mesmo utilizo alguns objetos gráficos nas minhas análises e você pode perceber que muitos orientadores, sempre quando vão demonstrar alguma técnica, sempre quando vão mostrar seu T4 ou 5, gostam de usar esses objetos gráficos, escrever no gráfico, desenhar, fazer demonstrações e indicações a partir do próprio movimento gráfico que está sendo visto na tela. Esses elementos gráficos aumentaram de 31 no MetaTrader 4 para 44 no MetaTrader 5. Então, as detecções, né, de níveis de suportes, resistências, os ciclos de mercado, os canais, as grades, etc., e as implementações textuais em cima disso, eu agora tenho um aumento de ferramentas a meu dispor. Então, mais algumas vantagens aí foram atribuídas a esses traders que utilizam a plataforma. Um outro ponto importante, agora um pouco mais operacional, né? O MetaTrader 5 ele permite uma integração ao calendário econômico, especialmente no Forex. A gente sabe que muitos traders, além do grafismo puro, ou seja, além das análises gráficas, gostam também, e eu sou um exemplo disso, em acompanhar as notícias que são provenientes do calendário econômico oficial. Então você pega pelo menos, por exemplo, um Forex Factory, que é um calendário econômico, e você pode integrar ele via programação ao teu MQL5, ao teu MetaTrader 5. Anteriormente, isso não era possível no MetaTrader 4. Então essas novas funções trouxeram instrumentos para os traders e para as corretoras implementar isso. Então pensa comigo, um trader que desenvolve EA, que desenvolve robô, que desenvolve uma série de outros elementos de performance dentro do mercado, ele pode se utilizar dessa estratégia para
tornar mais eficiente a sua programação, incorporar elementos do calendário econômico, momentos de notícia. A gente sabe, por exemplo, tem as notícias 3 touros aí, ou 3 estrelas, que acabam sendo extremamente fortes no sentido de influenciar o movimento dos derivativos em geral, não só Forex, mas também outros mercados. Então agora no MT5, no MetaTrader 5, você tem mais implementações nesse sentido. E agora vem um dos pontos mais importantes que eu queria salientar no vídeo de hoje. O MetaTrader 4 não permitia integrações com bolsas de valores mundiais, né? Então as bolsas de valores que oferecem, por exemplo, ações, em inglês seria stocks, fundos imobiliários, que o que é análogo nos Estados Unidos seriam os REITs, mercado futuro, mercado de opções, mercado de títulos em geral, mercados de índices e mini-índices, mercados de commodities, como, por exemplo, contratos, né, de milho, de arroba de boi, de petróleo, de ouro, etc., contratos de moedas e tal, que são normalmente oferecidos na Bolsa de Valores. Agora o MetaTrader 5 vem a acrescentar a possibilidade de integração e de comunicação com essas corretoras. Então, nesse ponto, pessoal, nós temos um divisor de águas muito forte e especialmente interessante para os investidores consistentes que gostam ou que compreendem a necessidade de diversificar os seus investimentos. Imaginem vocês, dentro da mesma corretora, você ter uma mesma plataforma que ao mesmo tempo te permita negociar Forex, por exemplo, negociar Gold, SHA, USD, por exemplo, que é uma paridade do Forex, e ao mesmo tempo ter aplicações defensivas em ações do Bank of America, em ações da Microsoft, em ações da Coca-Cola, inclusive ganhando dividendos, gerenciando a sua alavancagem de diferentes maneiras. Então isso agora é possível com essas novas integrações que o MetaTrader 5 traz. Antigamente o MetaTrader 4 não dava essa possibilidade porque ele é mais restrito aos mercados. E as corretoras do MetaTrader 4 passavam então a oferecer somente o Forex, certo? Então agora esse grande divisor de águas traz para as corretoras a possibilidade de elas oferecerem não só o mercado de Forex ou de CFDs, ou de, enfim, índices em geral, mas também o mercado de ações, o mercado acionário, que é um dos grandes mercados mundiais, especialmente em países desenvolvidos, onde a população possui a cultura de investimentos consistentes. Então, a negociação com uma bolsa de valores ela veio a partir da implementação com o MetaTrader 5. Então, os mercados suportados. No MetaTrader 4, por exemplo, você tinha os 3 básicos, que era o Forex, ok? Então, quando você operava metais, por exemplo, silver, gold, etc., platinum, etc., era sempre na modalidade long and short, ou seja, na modalidade em confronto com uma moeda, ou seja, tratando o metal como se fosse uma moeda, ou então os índices, e os CFDs, que CFD significa Contract for Difference, ou seja, contrato por diferença de preço, em que muitos casos acabam sendo manipulados várias vezes por algumas corretoras que não operam da maneira correta, com a book, né, mandando a ordem para o mercado, mandando a ordem para o provedor de liquidez. Então, agora, no MetaTrader 5, além do Forex, dos índices, dos CFDs que você já tinha à disposição, você tem como, essa corretora tem como implementar para você como investidor, mercado futuro, e aí entra os commodities, os contratos e etc. O mercado de opções, que é um mercado vastíssimo, praticamente um universo à parte. O mercado de ações, que são os stocks, não só do mercado americano, mas de todos os países que possuem bolsas de valores oficiais, o mercado de títulos, ok? Então você pode negociar debentures, você pode negociar REITs, fundos imobiliários, o mercado de mini índices, que muitos da B3 gostam, né, de negociar, mini índice de dólar e tal. Então, quando a corretora possui já esse contrato com o MetaTrader 5, facilita muito a abordagem e a abrangência desses outros mercados mundiais.
Vamos lá. Dentre os símbolos, obviamente agora a coisa vem em cascata. Então, a partir do momento que eu tenho condições de abrir para outros mercados, os símbolos, as siglas utilizadas pelo MetaTrader também se ampliam. Então, o MetaTrader 4 era limitado em 1024 siglas diferentes. Muitas vezes a corretora precisava optar, ela não poderia oferecer todos os papéis, todas as paridades e etc. Agora, com o MetaTrader 5 é ilimitado, ou seja, qualquer mercado que a corretora queira oferecer para os seus traders. E agora vale um esclarecimento importante, não significa que a corretora vai oferecer todos os mercados, significa que a corretora tem possibilidade. Então, se tiver demanda, ou seja, se os seus investidores solicitarem, ela pode oferecer qualquer mercado mundial que ela quiser a partir do MetaTrader 5. Obviamente, isso é dependente de autorizações, dependente de uma série de aspectos, só que a gente está falando nesse vídeo aqui de possibilidades. Mais tarde eu vou trazer as plataformas, tanto o MetaTrader 4 como o 5, para comparar na prática essas questões, ok? Então vamos que vamos. Os símbolos aumentou consideravelmente, de acordo com essa própria elementação de mercado, e agora a política de execução de ordens parciais. Muitos alunos que me acompanham na Bolsa de Valores sabem que eu ensino isso nos meus cursos de ações, fundos imobiliários, que é possível as corretoras executarem ordens parciais frente à liquidez e disponibilidade de oferta de determinado derivativo. Um exemplo típico é se você quiser comprar, por exemplo, 10 mil ações de uma determinada empresa e a corretora não tem oferta para tanto. E se você autorizar, ela pode executar uma ordem parcial para você, de forma que você obtenha sucesso na ordem, porém não totalmente com aquela oferta que você executou. Então, isso facilita demais a vida dos investidores defensivos. E mais adiante, num vídeo específico, eu vou explicar como. Acompanha comigo o meu canal, se inscreve, a gente vai estar trazendo muitas novidades, ok? Então vem cá. Se no MetaTrader 4 eu não tenho possibilidade de execução de ordem parcial, o que eu fico dependendo exclusivamente da oferta de mercado. Quando eu trato do Forex, por exemplo, isso não tem problema, porque eu participo de uma operação compulsória, como eu já mencionei e ensinei aqui no canal. Agora, outros mercados, como contratos de commodities, de ações, de fundos, de títulos, etc., eu fico um pouco limitado se eu não tiver possibilidade de execução de ordem parcial. E agora o MetaTrader 5 veio a resolver esse problema. Uma outra questão é o controle da alavancagem, que tem muito a ver com essa questão de ordem parcial também. Então a corretora pode trabalhar com você diferentes modalidades de entrada, né? Entradas mais agressivas, alavancadas, entradas defensivas sem alavancagem, ou seja, para aquele investidor que corresponde à intenção ou o objetivo de ganhar com proventos, com dividendos, por exemplo. Ele não quer ganhar na diferença de preço, então não tem sentido ele entrar altamente alavancado. Ele entra apenas com o número das ações compradas. E isso tudo aumenta, digamos assim, a possibilidade de negociação, tanto para essa corretora, que vai continuar ganhando com suas taxas, seus spreads, etc., como também a parte de trader, ou seja, o cara pode proporcionalmente equilibrar a sua ordem. Um outro ponto importante aqui que eu gostaria de salientar é o seguinte: a possibilidade de transferir fundos entre as contas do mesmo servidor. Isso não havia anteriormente uma possibilidade como essa no MetaTrader 4. Para transferir fundos você tinha que sacar de uma conta, transferir para outra, e agora aqui você pode fazer uma transferência imediata entre contas. É óbvio que no Forex isso não faz tanto sentido, porque no Forex a gente tem o saldo livre, esse saldo é comprometido em um nível de margem a partir do momento que eu abro uma ordem, e ele acaba voltando como saldo livre no momento que eu fecho uma ordem. Então esses elementos no Forex eles ficam um pouco distantes, mas acreditem que no mercados de outros derivativos, como ações, isso faz muito sentido, ok? Eu não precisar sacar da conta
para poder transferir internamente. Um outro ponto aqui, ó, a versão netting, ou netting, como alguns gostam de pronunciar. A gente sabe que normalmente o investidor de Forex, especialmente aqueles que trabalham da mesma maneira que eu advogo aqui no canal, não utilizam a versão netting, utilizam a versão hedging. Mas o MetaTrader 4 não tinha possibilidade de implementar a versão netting na própria plataforma. As corretoras precisavam de ferramentas para tentar bloquear isso aí, via API, uma série de coisas, e agora o suporte ao sistema de contabilidade netting, a partir do MetaTrader 5, está dentro da própria plataforma. Então, o trader pode configurar isso se a opção dele for trabalhar em netting. Alguns gostam, por gerenciamento de risco, uma série de coisas, trabalhar na questão netting, ok? Eu e os meus alunos aprendemos a trabalhar, e eu advogo, né, ensino em cima disso, a opção hedging, que é diferente, mas fica aqui salientado e a gente pode mostrar depois. Isso é uma questão de configuração também da própria corretora, e é importante você saber, né, se a tua corretora abre possibilidade para ambas as modalidades. Aqui, para quem gosta de desenvolver EA, quem gosta de desenvolver códigos, indicadores, etc., em cima da linguagem de programação, né? Então agora você tem suporte padrão de codificação de caracteres para vários idiomas, certo? Então isso é interessante para quem programa em outros idiomas e tal. Não, obviamente não é uma característica muito forte para nós que apenas somos traders, mas para os desenvolvedores fazem sentido e eu trouxe aqui. Tá? É uma implementação acima do MetaTrader 5. Agora um ponto que muita gente usa, né? O MetaTrader 5, pessoal, ele traz um testador de estratégias, né? O Strategy Tester. O Strategy Tester, especialmente para quem desenvolve robô, EA, etc., é de vital importância. E o MetaTrader 5, além de um histórico maior, ele pode ter diferentes abordagens ali. Então, obviamente que essas questões, né, multi-threaded, nem sei pronunciar direito, multi-currency, que são várias moedas e tal, real tickets, são mais relacionados a quem desenvolve as estratégias e passa por esses testes. Mas vale salientar aqui que só pelo fato do histórico maior e de uma abordagem mais profunda, já defende, digamos assim, o ponto para o MetaTrader 5 trazer uma implementação natural para esses desenvolvedores e esses traders. Aqui tem uma característica interessante, né? Na comunidade do MQL5, se você pode, por exemplo, se você tem site, se você tem assinatura ou faz parte do site mql5.com, por exemplo, vocês vão ver que o chat, ou seja, o bate-papo da comunidade, pode ser feito na própria plataforma MT5, no MetaTrader 5. Isso não tinha no MetaTrader 4, foi implementado. É uma maneira de você poder bater papo com uma comunidade. Então vai que você tem amigo lá no mql5.com e vocês podem operar juntos e trocar ideia, trocar informações via chat. É só uma implementação básica que as corretoras podem usar, inclusive, para entrar em contato com seus usuários. O sistema de e-mail, por fim, ele ganhou um implemento, ele ganhou uma melhoria a partir do MetaTrader 5. Essa melhoria é muito interessante para aquelas pessoas que gostam, por exemplo, dos chamados sinais, e aí não seriam os robôs, seriam os sinais, aquele que vem, né, o sinal por e-mail, vem o alerta por e-mail. Então, o MetaTrader 5 passou por implementações nesse sentido. Bom, eu quero dar uma pequena conclusão e logo chamar aqui para um bônus especial. A conclusão é muito simples, pessoal. O MetaTrader 5 ele ganhou prêmios em 2 categorias durante, por exemplo, o London Summit Awards em 2019, como a melhor plataforma de trading, tá? E, enfim, só por isso você já pode classificar o MetaTrader 5 como uma plataforma muito superior à MetaTrader 4. Então, na realidade, essa questão de melhor ou pior é uma pergunta muito abstrata, porque depende de quem a faz. Eu já vi pessoas questionando no seguinte sentido: mas tem aquele indicador que eu gosto de usar e só tem para MT4, ainda não tem para MT5. Ok, pode ser que ainda na transição
alguns indicadores que vocês gostariam de usar ou lembram que usaram no MetaTrader 4 ainda não existam implementados para MetaTrader 5. Mas eu acredito que à medida que as corretoras forem migrando para o MetaTrader 5, a maior parte desses indicadores que são mais utilizados começam a vir junto. Os desenvolvedores começam a migrar. E se você tem aquela empresa da qual você comprou um indicador, que tem muitos indicadores pagos, você pode e deve solicitar para eles, eu quero a implementação para MetaTrader 5. Eles vão estar correndo atrás, porque eu acredito, pessoal, que é uma questão que não volta mais atrás, justamente devido a esses aspectos. Então, antes de eu passar a surpresa final, se inscreve no meu canal, grupo de Telegram Forex com Thiago Lacerda. Se você for entrar, ativa lá a inscrição no anti-spam. O grupo de Facebook Forex com Thiago Lacerda, entra lá, tá? E abre uma conta na corretora W7 Broker and Trading. Eu vou passar aqui agora para o site da corretora. Na descrição aqui desse vídeo, você terá um link especial para você fazer parte da minha equipe, o meu link de IB. Você entra por esse link, eu vou estar te dando todas as orientações necessárias. Você pode me chamar lá no meu grupo de Telegram, você pode entrar em contato comigo, eu vou estar te ajudando nesse sentido. E em breve eu vou estar trazendo novos vídeos, até mesmo cursos relacionados a essas plataformas e a esses mercados que a W7 vai estar desenvolvendo. É um projeto que está nascendo agora. A W7 é uma corretora de brasileiros para brasileiros, uma corretora que eu confio, que eu conheço os proprietários e que está trazendo um projeto 100% inovador que eu tenho certeza que você, que já acompanha meu trabalho, que é meu aluno, vai adorar. Então, link na descrição, se inscreve, você vai imediatamente ser direcionado para um formulário de cadastro, você preenche, submete, vai receber um e-mail confirmando. Nesse e-mail tem os dados, os links de acesso à área de membros. Entra na área de membros, sobe teus documentos para validar a tua conta e você já pode ter acesso a todas as oportunidades de investimento que a W7 vai oferecer, inclusive cursos, materiais e etc. Tá bom? Nós nos vemos num próximo vídeo. Eu agradeço a tua presença. Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos. E em breve, novos vídeos explicando funcionalidades do MetaTrader 5. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!